Saudações para a sua mudança de vida, visão da hipnose. Eu sou o Edu Bastos e hoje nós vamos dar continuidade ainda à minissérie Hipnose no Manejo da Dor. Já fizemos uma introdução, falamos sobre anatomia, falamos sobre fisiologia da dor e agora eu quero abordar um pouco como é uma abordagem de hipnose no manejo da dor física, ou seja, aquela dor que por algum motivo começa devido a uma lesão, devido a um tipo de problema físico realmente no corpo, ou numa articulação, ou no tecido, na pele. Por exemplo, uma queimadura, feridas, acidentes. Então, nessas situações, a dor, como a gente falou nos vídeos anteriores, vai ser transmitida da periferia do corpo para o sistema nervoso central, vai ser compreendida lá no tálamo e vai ser interpretada melhor, especificamente o local dessa dor, no córtex cerebral, okay? Naqueles giros do cérebro. Esse vídeo eu quero deixar bem claro que eu não vou ensinar a hipnotizar, porque tem muitos outros vídeos no próprio canal e em outros canais que vocês podem procurar. Se vocês quiserem que eu especifique mais uma técnica para hipnotizar, eu posso adicionar, se vocês pedirem, eu posso adicionar nessa minissérie alguma técnica específica, como por exemplo a indução de Davey-Elman ou qualquer uma das induções instantâneas. Mas tem muito vídeo sobre isso, inclusive no meu canal já tem. Vou ver se deixo algum link para ver se você se satisfaz com isso ou não. Se não, peça aí que eu gravo alguma indução que possa ser usada em vários momentos. Por que eu falo até em vários momentos? Dependendo da situação, se a pessoa tem uma queimadura, por exemplo, e a queimadura, para quem já teve queimadura sabe que lateja, que dói constantemente. Para amenizar a dor de uma queimadura, a dor de uma lesão articular, a dor de um ferimento em geral no corpo, é necessário compreender um pouco sobre analgesia e anestesia. Bem, o que é analgesia e anestesia? Analgesia é uma forma de se reduzir essa dor para que a percepção não fique tão forte para a pessoa que está sentindo a dor. E a anestesia é eliminar essa dor, pelo menos na percepção dela. Eu queria falar nesse vídeo contando casos que já aconteceram, que eu acho que foram muito interessantes na minha experiência pessoal com a hipnose. Inclusive, uma das situações foi um senhor de idade que eu fui atender dentro de um hospital e ele estava com uma ferida muito extensa no pé. Ele era diabético, a ferida causava muita dor e precisava ser limpada. E durante a limpeza ele não suportava a dor que era o manuseio da própria ferida. E por isso me chamaram, né? E coincidentemente no dia que eu fui, na hora que eu estava lá, foi a hora que foram fazer a limpeza. Qual foi a minha abordagem? Eu não falei para ele que eu era hipnólogo. Eu simplesmente cheguei, fui apresentado para ele como um amigo que podia fazer um processo de relaxamento. Comecei a conversar. E numa conversa, sem pedir para ele fechar os olhos, nem nada, só pedindo para ele escutar a minha voz, manter a respiração e olhar, continuar olhando para mim, mantendo aquele foco na minha pessoa, a enfermeira entrou com todo o aparato para fazer a limpeza e começou a fazer o manuseio nos pés dele, no pé específico que tinha a lesão lá do pé do diabético. E durante todo o momento que a pessoa fez a limpeza, ele ficou conversando comigo e não reclamou de nada de dor. Ele nem percebeu que ela estava lá. Então essa é uma das abordagens. Eu não fiz um transe oficial. Vamos lá, vou colocar você em transe. Eu não fiz isso. Foi numa conversa, levando ali num processo de respiração e relaxamento, e foi uma maravilha para ele. Então, essa abordagem eu acho muito válida. Eu falei nos outros vídeos sobre a questão de a dor ter uma relação biopsicossocial. Então, pensando bem, ele tinha todo o estímulo biológico, que ia da periferia do corpo, do pé, até a interpretação de tudo isso no cérebro dele. Isso não foi extinguido, ele não tomou um anestésico, não foi dado nenhuma substância para ele, certo? Mas foi super positivo porque na conversa, usando a questão psicológica mesmo, e desvio de atenção, eu consegui fazer ele não se importar com isso. Ok?
Outra coisa, o contexto em volta, o social. Lá tinham parentes dele sentados vendo toda aquela situação. Eles me apresentaram, fizeram a gente entrar na conversa, o que foi super positivo. As pessoas no ambiente colaboraram para que ele mantivesse a atenção em mim. E nem percebeu quando a enfermeira entrou para fazer o procedimento. Então tá, essa é uma abordagem. Outra abordagem, no caso de um acidente na rua, onde a pessoa teve, por exemplo, uma fratura exposta. Ali aconteceu já de eu estar passando na rua, num outro momento bem diferente desse que eu citei agora do senhor, e a pessoa teve um acidente de bicicleta e ela fraturou, com fratura exposta, o osso. Eu até falei isso em outros vídeos já, mas enfatizando aqui. Tem ali o lado biológico? Tem. Todos os estímulos da perna estão mandando a informação que vai ser compreendida como dor no cérebro. Só que a abordagem que eu fiz com essa pessoa na rua, cheguei lá rápido, esse é um caso que eu quis ajudar, porque eu vi a pessoa precisando de ajuda ali. Então eu cheguei, comecei a conversar, acalmei a pessoa. Eu não fiz aquele transe oficial. Apesar de que no momento do acidente, a pessoa ela já entra num estado de preocupação, dependendo das experiências que a pessoa teve previamente na vida dela, um estado de preocupação que vai fazer ela ficar numa condição onde o inconsciente dela está aberto ali. Então, quem chegasse, conversasse com a pessoa e fizesse uma abordagem, podia conseguir esse resultado positivo para ela não sentir dor. Ou, ao mesmo tempo que ela poderia conseguir isso, ela poderia agravar a dor dessa pessoa. Se ela faz uma expressão de que aquela lesão está muito feia, de que aquela lesão foi perigosa, o próprio sistema nervoso da pessoa vai mandar uma mensagem facilitando essa dor, como eu falei no vídeo passado. Então, acabei de falar de duas situações. O senhor que tinha o pé do diabético, uma abordagem super tranquila. Essa pessoa na rua que teve o acidente, uma abordagem que não foi tão tranquila, mas que todo o conjunto no meio, naquele ambiente e a forma como eu falei, contribuíram para que ele não sentisse dor. Sentiu dor? Essa pessoa do acidente sentiu, mas ela não teve essa dor potencializada. Então, essa é outra abordagem. Eu estou falando para vocês aqui abordagens que se pode fazer com hipnose. Agora, claramente, uma pessoa está sentindo dor de dente. Aliás, eu lembrei da dor de dente agora, mas queria deixar bem claro. A hipnose ela é um recurso legalizado para ser usado por odontólogos. E em muitas situações, quando a pessoa vai fazer procedimentos odontológicos, algumas pessoas são alérgicas à anestesia que é utilizada pelo dentista. Nesse caso, é muito recomendado que se faça um relaxamento, utilizando ali da hipnose, para que as sugestões sejam dadas para a pessoa, de forma que ela não tenha essa facilitação no sistema nervoso, essa facilitação da dor. Em algumas situações, a pessoa ela amplifica essa dor só pela ansiedade de estar no consultório do dentista. E daí é muito interessante que todos os dentistas tenham um conhecimento básico para poder relaxar a pessoa, colocar ela num estado adequado para poder começar o tratamento odontológico. Aí vem outra questão, né? Tá, Eduardo, e aquelas pessoas que não têm problema com anestesia? Faz isso? Bem, eu não sei se vocês sabem, mas num período em que a hipnose estava começando a ser cada vez melhor trabalhada, descoberta e reinventada na história, essa hipnose ela estava sendo usada muito para questões de dor. As pesquisas científicas, eu vou ver se coloco alguma aqui no intervalo dessa minha fala aparecendo para vocês, existem muitas pesquisas científicas sobre a questão de hipnose para dor. Nesse momento da história da hipnose, coincidiu também com o desenvolvimento de substâncias químicas que funcionam como analgésico e anestésico. Essa coincidência, em parte coincidência, ou o próprio desenvolvimento da medicina, né, aconteceu junto com esse da hipnose. Esse desenvolvimento fez com que fosse muito mais prático. Naquela época, e se permanece até hoje, essa questão muito mais prático, dar uma substância, um medicamento, um anestésico ou analgésico para a pessoa reduzir a dor ou eliminar essa dor. Ficou muito mais prático fazer isso do que
fazer todo o processo terapêutico. Até porque o processo terapêutico através da hipnose, para redução da dor através da analgesia e anestesia, ele depende de um cuidado que o profissional tenha para falar, para expor as ideias que vão ser facilitadas daquele indivíduo poder assimilar melhor as sugestões da ausência de dor ou da diminuição dela. Eu espero que vocês estejam entendendo o que eu estou falando. No momento histórico em que a hipnose estava se desenvolvendo com isso, também se desenvolveram esses medicamentos. E ficou muito mais prático utilizar os medicamentos. Hoje em dia estão sendo realizadas novas pesquisas, isso daí eu vou colocar também aqui no intervalo da minha fala, alguns títulos de pesquisa e aonde encontrar, senão vai estar na descrição do vídeo, ok? E essas pesquisas mostram como dá para alcançar o mesmo tipo de analgesia e anestesia nos mesmos pacientes. O que existe também é que as crenças de cada um, as crenças de cada pessoa, de cada paciente, a forma como essa pessoa foi criada, foi desenvolvida em relação à sua imaginação, ela também faz com que a resposta da hipnose em cada caso seja muito diferente. E isso dificulta inclusive os trabalhos científicos. Por quê? Usar pessoas como modelo para se fazer esse tipo de experimento hipnótico resulta em diferentes resultados, uma variedade muito grande pela própria diferença na construção do psicológico de cada um. Bem, acabei de falar para vocês então a situação do senhor que tinha o pé do diabético, do acidente que teve na rua e de uma situação odontológica, por exemplo. São situações que envolvem a questão de dor física. Eu tenho um estímulo ali na periferia, pode ser na boca, pode ser no pé, na perna, pode ser no braço. Todos eles vão ser mandados para o centro nervoso para ser interpretado. Em todas essas situações, varia muito a resposta da pessoa. Eu acho que vocês já viram outros vídeos onde são feitas demonstrações de alteração de percepção de sabor, de odor, entre outras informações sensoriais que vêm do sistema nervoso. Isso tudo pode ser alterado com hipnose. Mas algumas pessoas são mais suscetíveis do que outras. Isso, para a dor, também é válido. Quando se vai fazer um procedimento, por exemplo, um anestésico ou analgésico em alguém utilizando hipnose, algumas variáveis aí são importantíssimas. Às vezes você precisa fazer mais de uma sessão antes de fazer a anestesia propriamente dita. E não é só uma, às vezes mais de uma, mais de duas, porque você precisa primeiro fazer a pessoa acostumar com a sua voz, precisa, bora falar assim meio que no popular, amaciar aquela pessoa para que ela aceite melhor as sugestões. Inclusive, precisa ter uma certa identificação para o processo terapêutico do paciente com o terapeuta que vai usar a hipnose como recurso. Tendo falado tudo isso, já deu para perceber que para algumas pessoas poderia ser feito de primeira, mas para outras pessoas eu preciso fazer um processo que gere alguns encontros anteriores para conseguir ter aquele efeito anestésico final com o paciente, ok? Se vocês entenderam e querem trabalhar com hipnose voltada para a dor, procurem desenvolver uma forma de comunicar passando sempre uma tranquilidade, passando sempre uma segurança para a pessoa, evitando usar palavras que lembrem a dor, como a própria palavra dor. Então, quando eu faço um processo hipnótico com alguém, eu não digo assim, agora a dor vai sumir completamente. Eu não faço isso na intenção de querer fazer uma analgesia ou uma anestesia. Eu, na verdade, utilizo assim, qualquer sensação que te incomoda, qualquer sensação que te traz desconforto, ela vai sumir. Ela vai desaparecer completamente quando você expirar o ar. E daí quando a pessoa expira o ar, ela vai sentindo aquela melhora. O próprio fato da pessoa relaxar com a respiração já muda essa percepção da dor. Agora, claro, dependendo do quanto você conseguiu alcançar grau de concentração daquele paciente, o resultado vai ser surpreendente. Ele pode ser de uma analgesia até uma anestesia completa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, continuem acompanhando os vídeos. Eu vou falar num próximo momento sobre dor psicológica, ok? E várias outras situações aí. A gente ainda vai acrescentar muita coisa
para quem está acompanhando a série. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem no joinha, divulguem o canal e vamos seguir com a hipnose sem nenhuma sensação que te incomode. Até mais!